Estimados irmãos espíritas e não espíritas, felizes os que ouvem a palavra do Senhor, mais felizes ainda os que a colocam em prática. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre um trecho do Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão do Monte, quando Jesus disse aos que lhe ouviam: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, ditou um capítulo de número 172, intitulado Lágrimas. E vamos refletir um pouco sobre o que disse o benfeitor espiritual de Chico Xavier. Emmanuel começa dizendo: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. A alegria que Jesus transmitia era pela sua simplicidade, pela sua objetividade, pelo fato de não ser uma pessoa mal-humorada. Era alguém que sempre dava atenção aos outros. Mas ao lado dessa característica, existia uma outra extremamente importante: a de dar fortaleza de ânimo às pessoas. Jesus não as tratava como coitadinhos. Jesus as tratava como seres que passam por dificuldades, mas que merecem ter um alto astral. Merecem ver a dificuldade por um outro prisma. Em seguida, Emmanuel diz: reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. Nós devemos compreender que longe está imaginarmos a lágrima como sinal de fraqueza ou covardia. Embora parece ser senso comum que a lágrima possa traduzir exatamente fraqueza ou covardia. E talvez daí veio a razão do terceiro item apontado por Emmanuel, porque a justificativa que dava suporte à necessidade das pessoas transmitirem o seu sofrimento em determinadas circunstâncias através da lágrima, vem exatamente no que Emmanuel fala. Ele diz: o paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Por que choramos? Choramos porque estamos tristes. A tristeza nos invade, nos emociona e nos leva a lágrimas. Todo mundo tem direito de emocionar-se. Todo mundo tem o direito, inclusive, de sofrer. Embora nós saibamos que o sofrimento depende da forma como cada um encara a sua dificuldade.
O venerando Bezerra de Menezes, na obra Bezerra, Chico e Você, diz-nos no capítulo 24 dessa obra: quanto mais dolorosa a marcha, maior o auxílio do Senhor para os que edificam o bem. Uma relação de causa e efeito. Faça o bem e o Senhor te dará amparo total. Mas há uma chamada de atenção por parte de Bezerra, que é a questão da dor. Ele diz: quanto mais dolorosa a marcha, ou seja, quanto mais dificuldade, quanto mais sofrimento, se a estratégia de tratar esta dor, esse sofrimento, é na edificação do bem, maior é o auxílio do Senhor. E ele prossegue dizendo: ainda mesmo com lágrimas, saibamos sorrir. E tem a ver com aquilo que Emmanuel disse: ninguém como o Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Ainda mesmo com lágrimas, saibamos sorrir à luz da esperança. Ou seja, é preciso que no trânsito do sofrimento nós não percamos nunca a esperança. Pois, como dizia o próprio Chico, tudo passa. E Emmanuel faz uma afirmação extremamente importante. Ele diz: conscientes de que Jesus permanece velando. Jesus está conosco. Ele não nos abandona. Na realidade, não é o Emmanuel que diz isso, é o Bezerra, corrigindo para não haver equívoco. O Emmanuel agora vai dizer: considerando assim Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso dos enganos terrestres. Então existem três questões importantes nessa descrição de Emmanuel. Primeiro, o chamamento de Jesus. Quantas vezes Jesus nos chama por dia? Através de variadas formas e variados emissários. Temos ouvido esses chamados? Não se trata de um chamamento com a voz física, mas com a voz do coração. Uma doença, uma perda, uma decepção, uma contrariedade, uma vitória, são formas corriqueiras que Jesus usa para chamar-nos. Que a atual pandemia que estamos a viver não nos negue esse entendimento. Mas a pergunta é: nós temos atendido esse chamado? A segunda questão importante é o cansaço e a opressão que nos atinge. Se o cansaço físico tem como remédio o descanso, o relaxamento, quiçá até algum medicamento, como procedemos diante do cansaço moral e espiritual? Como nos comportamos, por exemplo, diante da mesmice dos comentários circulantes nas redes sociais, especialmente os comentários políticos? O que sentimos diante dos fakes? E a opressão das nossas obrigações? Obrigação conosco mesmo, obrigação com a família, obrigação com o trabalho. Nós fazemos dessas obrigações um louvor a Deus? Ou sentimos o peso dessas obrigações a esmagar-nos no dia a dia? Nós temos obrigação em manter a nossa saúde física e espiritual, manter o emprego, manter a paz no lar, manter os amigos.
nossas obrigações na casa espírita, fazemos isso de muito bom grado? Ou sentimos o peso esmagador da obrigação? E qual é a nossa grande obrigação moral? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. A nossa grande obrigação moral chama-se reforma íntima, mudança interior. Como nós tratamos essa reforma, essa obrigação? As pré-ocupações nos oprimem, nos cansam. Nós recebemos e percebemos as dificuldades da existência como estratégias pedagógicas de evolução? Ou nos achamos pessoas azaradas? A terceira questão diz respeito aos desenganos. Nós precisamos perceber que os desenganos terrestres, a maioria, é buscada por nós mesmos. Você concorda? Nós ainda nos comportamos ingenuamente diante de certas situações. Nós ainda frustramos-nos com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, diante de situações que nós consideramos injustas. Emmanuel prossegue no capítulo Lágrimas dizendo: não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Jesus não deu nenhuma lição de moral nas criaturas. Muito pelo contrário, exaltou-as, no sentido de levá-las a raciocinar de que a grande responsabilidade da mudança era delas, mas que ele estava ali para sustentar o esforço. Quando mergulhamos na tristeza, por alguma razão, nós comportamos-nos como coitadinhos ou buscamos a consolação com Jesus através do trabalho edificante? Sim, porque não adianta ficar apenas ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Isso é coisa de coitadinho. O caminho da redenção passa pelo trabalho edificante, pela prática da caridade. Ficamos então choramingando ou nos colocamos de pé, aptos à caridade que nos espera para ser praticada? Isso é algo que nós precisamos refletir. Prossegue Emmanuel. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. Já havíamos, inclusive, comentado sobre isso. No entanto, aí Emmanuel coloca uma conjunção adversativa. Maria soluçou no Calvário. Chorou por fraqueza espiritual ou humanamente porque seu filho estava sendo crucificado? Pedro chorou. Pedro lastimou-se. Por quê? Porque considerou-se indigno diante da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Depois de dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Reconhecer toda aquela história anterior de perseguição aos novos cristãos. Os primeiros cristãos choraram nos circos do martírio. Ali, comido pelas feras, sendo devorados pelas chamas, naqueles postes ardentes. Choraram, sim. Sentiram dor? Sim, sentiram dores lancinantes. Mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. E aí, precisamos perguntar-nos: como temos nos comportado diante dos reveses da vida? Com altivez e dignidade?
Prossegue Emmanuel. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. Lembrar que dos discípulos de Jesus, somente João Batista, morreu de morte natural, com mais de 100 anos, na ilha de Patmos, na Grécia. Os outros todos foram assassinados, literalmente executados. Paulo, que não conviveu com Jesus, morreu degolado, decapitado em Roma. Por vezes, internamente, morremos todos os dias um pouquinho. Porque ainda não compreendemos e aceitamos as dificuldades da vida. E esquecemos da infinita misericórdia do Pai, de Deus, e da intercessão amorosa de Jesus em nosso favor. É fato que ser cristão é um grande desafio. E ser espírita é para os fortes, como diz o nosso Raul Teixeira. A boa nova da redenção cobra-nos postura equilibrada, estudo permanente e interesse na reforma moral. Uma trilogia indissociável. Postura equilibrada, estudo permanente e reforma moral. Não nos transformaremos de repente, de segunda para terça ou de janeiro para fevereiro, mas gradativamente, mediante esforço e sacrifício. E evidentemente que nesse processo há uma grande possibilidade de muita dor, de sofrimento. Luta sem esforço e vitória sem sacrifício não tem sabor, é insosso. Diz o Emmanuel, o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Precisamos entender, amigos, que o cansaço da redenção é um cansaço prazeroso. A prática do bem e da justiça, por mais exaustivos que sejam, produzem um grande bem-estar na alma. Quando Jesus disse que se o amigo nos convidar para andar 1 quilômetro, nós devemos andar 2, estava exatamente nos incentivando a ir mais longe pelo sacrifício da redenção. Nós vivemos eternamente acorrentados pelas correntes do materialismo. E quando nós conseguimos quebrar essas correntes, libertarmos-nos dessa escravidão, essas correntes se tornam laços divinos de salvação, como diz o Emmanuel. E ele prossegue, caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Olha que interessante. A síntese manuelina é perfeita. Não nos é proibido chorar. Todos têm direito à lágrima. Proibido é o sentido que cada lágrima traduz quando vertida no sofrimento. A lágrima vertida é da dor sincera,
e construtiva, se ela estiver nesta perspectiva, é filtro de redenção e vida. Mas se porventura essa lágrima procede do desespero, como diz o Emmanuel, é um veneno mortal. Vou lhes contar uma história publicada na Revista Espírita, ano 5, maio de 1862. Obtida da comunicação mediúnica do espírito Carita, através da médium Senhora Boilan, na Sociedade Espírita de Paris. Disse Carita: um espírito viu-se forçado a deixar a terra, que não pudera visitar, porque procedia de uma região muito inferior. Mas tinha pedido para sofrer uma prova e Deus não lhe a recusara. Infelizmente, a esperança que acalentava ao entrar no mundo terrestre não se tinha realizado. E havendo triunfado sua natureza bruta, cada um dos seus dias foi marcado pelos mais hediondos crimes. Então o espírito é mandado para a Terra, vem com uma proposta de melhoria, mas quando reencarna, equivoca-se e deixa triunfar a sua natureza bruta. E dessa forma se torna um criminoso hediondo. Durante muito tempo, todos os espíritos guardiães dos homens haviam tentado desviá-lo do atalho que seguia, mas, extenuados, haviam abandonado o infeliz a si mesmo, quase temerosos de seu contato. Então a gente percebe que na descrição de Carita, ela está dizendo que houve todo um esforço da espiritualidade para colocar a criatura no bom caminho. Mas a criatura insistia no mau caminho. E aí a espiritualidade cansou. Aí você pode dizer, quer dizer que guia, mentor, protetor cansa da gente? Sim. Quando nós não damos tratos à bola. Quando nós não correspondemos ao esforço que eles fazem de nos ajudar. Aliás, eles são muito éticos, eles só vêm se nós chamarmos, mas estão permanentemente vigilantes. Mas quando a gente não faz o dever de casa, eles se afastam. Até porque nós não somos tutelado único de um benfeitor espiritual. Um benfeitor espiritual tem vários tutelados. E o Emmanuel continua dizendo, entretanto, tudo tem um fim. Mais cedo ou mais tarde se descobre o crime e a justiça repressiva dos homens impõe ao culpado a pena de talião. Ora, o que é que diz a pena de talião? Olho por olho, dente por dente. Desta vez, não foi cabeça por cabeça. Ou seja, não foi olho por olho, dente por dente, foi cabeça por 100. E o que significa cabeça por 100? Que houve juros e correção monetária para cada equívoco daquela criatura. E Carita continua dizendo, e ontem, esse espírito, depois de ter ficado meio século na Terra, 50 anos, ia retornar ao espaço para ser julgado pelo juiz supremo, que pesa as faltas muito mais inexoravelmente do que o faríeis vós mesmos. Então, Carita está dizendo que o juízo no plano espiritual é completamente diferente do juízo feito pelos homens cá na Terra. E que esse julgamento é muito mais exigente do plano espiritual. Carita prossegue dizendo, em vão, os espíritos guardiães tinham voltado com a condenação e tentado introduzir o arrependimento nessa alma rebelde. Então as criaturas voltaram, acercaram-se da criatura, tentando
levar a ele a grave notícia de que o julgamento ia ser difícil, se ele continuasse na toada que estava. Em vão, tinham impelido para junto dele toda a família. Cada um desejaria arrancar-lhe um suspiro de pesar, ou pelo menos um sinal. Aproximava-se o momento fatal e nada abrandava essa natureza inflexível e, por assim dizer, bestial. Então a espiritualidade, inclusive, mobiliza a família para ver se demove a criatura daquela situação em que ela estava. No entanto, um único pesar, antes de deixar a vida, poderia ter suavizado o sofrimento do infeliz, condenado pelos homens a perder a vida e, por Deus, a incessantes remorsos, horrível tortura, semelhante ao abutre a roer o coração que renasce sem cessar. Então ele já estava condenado no plano terreno e estaria condenado também no plano espiritual. Carita prossegue. Enquanto os espíritos trabalhavam sem descanso para nele fazer brotar ao menos o pensamento do arrependimento, então tem lá uma espiritualidade junto da criatura, movendo todos os esforços necessários para ver se a criatura se arrepende. Um outro espírito encantador, dotado de uma sensibilidade e de uma ternura sublimes, adejava em redor de uma cabeça muito querida, cabeça ainda viva, e lhe dizia. Então vem lá uma entidade espiritual, aproxima-se de alguém, provavelmente ligado à criatura que estava em estado de erro, e diz: pensa nesse infeliz que vai morrer, fala-me dele. E seguramente que este espírito encantador escolheu a criatura certa. Quando a caridade é simpática, diz Carita, quando 12 espíritos se entendem e não fazem mais que um, ou seja, são tão próximos, têm uma cumplicidade tão grande, um entendimento tão intenso, que já não são dois, é apenas um. O pensamento como que é elétrico. Logo, o espírito encarnado disse a esse mensageiro do amor: meu filho, esforça-te por inspirar um pouco de remorso a esse miserável que vai morrer. Vai, consola-o. Então a criatura encarnada diz isso à criatura espiritual. E Carita diz ainda: e assim pensando, compreendendo tudo que o desventurado criminoso ia ter de suportar em sofrimentos para a sua expiação, uma lágrima furtiva escapou dos olhos daquele que sozinho, nessa hora matinal, despertava pensando naquele ser impuro, que dentro de instantes deveria prestar contas. Então a gente percebe que a abordagem do espírito foi durante o sono daquela criatura encarnada. E quando a criatura acorda, ela verte uma lágrima, em função de tudo que, enquanto ela estava no estado do sono, ela tinha passado junto com a entidade espiritual. O afável mensageiro recolheu essa lágrima benfazeja na concha de sua delicada mão e, em voo rápido, a levou ao tabernáculo que encerra tais relíquias e assim fez a sua prece. Então a entidade espiritual recolhe essa lágrima e vai para um lugar especial para poder orar. E ela diz: Senhor, o ímpio vai morrer. Aquele espírito, aquela criatura em estado de erro, o ímpio vai morrer. Vós o condenaste, mas dissestes: eu perdoo ao remorso e concedo a indulgência ao arrependimento.
Então essa entidade com a lágrima da mão, vai lá para o tabernáculo e faz essa oração a Deus. Prossegue Cárita. Eis uma lágrima de verdadeira caridade que atravessou do coração aos olhos do ser que mais amo no mundo. Eu vos trago esta lágrima. É o resgate do sofrimento. Dai-me o poder de enternecer o coração de rocha do espírito que vai expiar seus crimes. Olha que lindo. Quanto amor, quanta bondade, quanta caridade espiritual. Vai, respondeu-lhe o mestre. Vai, meu filho. Esta lágrima bendita pode pagar muitos resgates. Prossegue, Cárita. A doce criança partiu. Entidade espiritual. Chegou junto do criminoso no momento do suplício. O que ela lhe disse, só Deus sabe. O que se passou naquele ser transviado, ninguém compreendeu. Mas abrindo os olhos à luz, viu desdobrar-se à sua frente todo um passado terrível. Então a criatura entrou num processo de rever todos os seus erros e equívocos. Ele, que o instrumento fatal não tinha abalado, ele, que a condenação à morte tinha feito sorrir, levantou os olhos e uma grossa lágrima, ardente como o chumbo fundido, resvalou de seus olhos. Fantástico, não é? O que a entidade diz à criatura, que só Deus sabe, fez com que entrasse então um processo de arrependimento. O remorso materializou-se numa grossa lágrima ardente como chumbo fundido, como diz Cárita. E ela prossegue. A essa prova muda, a testemunhar-lhe que sua prece tinha sido ouvida, o anjo da caridade estendeu sobre o infeliz suas brancas asas, recolheu aquela lágrima e parecia dizer: infortunado, sofrerás menos, eu levo a tua redenção. Olha que interessante. E diz Cárita, que contraste pode inspirar a caridade do Criador? O mais impuro dos seres, nos últimos degraus da escada, e o anjo mais casto que, prestes a entrar no mundo dos eleitos, a um sinal, vem estender sua proteção visível sobre esse pária da sociedade. A capacidade desse benfeitor espiritual, que já estava num estado de evolução, de adiantamento moral extraordinário, mas volta para ajudar. E prossegue Cárita. Do alto de seu poderoso tribunal, Deus abençoava essa cena comovedora. E nós todos dizíamos, rodeando essa criança: vai receber a tua recompensa. Então, toda a angelitude, todo o colégio angélico estava ali cercando aquele benfeitor e dizendo: olha, vai receber a tua recompensa. A doce mensageira subiu aos céus, lágrima escaldante nas mãos, e pôde dizer: mestre, ele chorou. Eis a prova. Então apresenta lá aquela lágrima ardente como chumbo fundido. Está bem, respondeu o Senhor. Conservai essa primeira gota de orvalho do coração endurecido, que essa lágrima fecunda vá regar esse espírito ressequido pelo mal. Mas guardai, sobretudo,
a primeira lágrima que esta criança me trouxe. Daquela criatura que sonhou e acordou e verteu uma lágrima depois do encontro com a entidade no seu sonho. Que essa gota d'água se torne diamante puro, pois é mesmo a pérola sem mácula da verdadeira caridade. Aquela primeira lágrima. Narrai este exemplo aos povos e dizei-lhes: solidários uns com os outros, vede, uma lágrima de amor da humanidade e uma lágrima de remorso obtida pela prece. Essas duas lágrimas serão as pedras mais preciosas do vasto escrínio da caridade. Escrínio é um cofre pequeno. Então aquelas duas lágrimas passavam a ser objetos de grande valor, pedras preciosas. Lágrima de alguém que chorou. Lágrima que trouxe a consolação. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações emanadas, eu espero ter contribuído para o entendimento desta passagem evangélica e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.